Paz de Deus, irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é Denis Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Queridos irmãos, hoje eu vou contar para vocês as palavras mais importantes na minha vida, as palavras que se cumpriram, que tiveram um peso maior na minha vida e das pessoas que estão ao meu redor. Peço para você curtir, compartilhar, comentar e, se não é inscrito, se inscrever no meu canal. Lembrando, irmãos, que todas as palavras, todas as obras que Deus faz são importantes, nenhuma é mais ou menos importante, no sentido de que para Deus não tem coisa grande ou pequena. Deus, ele é Deus de detalhes. Então às vezes tem coisas que parecem ser pequena para uma pessoa, mas para outra é muito grande, né? Porque Deus é Deus de detalhes. Mas, resumindo bastante, eu vou começar com o princípio de tudo, né? As primeiras palavras a se cumprirem na minha vida. Bom, os irmãos sabem que eu tive uma EQM, uma experiência de quase morte. Eu era abusado na infância, então a pessoa que é abusada, ela fica com traumas, né? E obviamente ela acaba procurando uma válvula de escape. E a minha válvula de escape foi as drogas. Então praticamente eu experimentei droga, era bem pequenininho, enrolava cigarro da minha mamãe, tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, né? E até mais ou menos os 14, eu não era totalmente assim dependente, não ficava usando cigarro direto, fumava de vez em quando, escondido, aquela coisa de moleque, né, arteiro, né? Mas depois eu conheci a maconha, mais ou menos com 14 anos, com 16, mais ou menos a cocaína, aos 24, que foi, vamos dizer assim, o final da minha carreira, quando eu cheguei no fundo do poço, eu então experimentei crack, comecei a ser usuário de crack também. Estava viciado em maconha, cigarro, cocaína e depois o crack também. Mas eu quero agradecer a Deus porque nesse período eu me consultava quando eu ia no candomblé. Minha mãe ia ser mãe de santo, ela raspou a cabeça, fechou o corpo, né? E ela ia ser mãe de santo, ia jogar búzios e tudo mais. E nesse período eu me consultava com o Exu, que é uma entidade, né, do terreiro. E eu falei pra ele um dia: eu tô perturbado, eu tô ouvindo vozes. Aí ele falou pra mim: quando você tiver em aflição, clama a Deus no Salmo 116. Então eu orava esse salmo quando eu estava muito louco, drogado, e queria, assim, passar mal, né, tudo mais. Aquilo me dava paz, eu dormia, era uma bênção. E aí eu sofri algumas calúnias, pessoas queriam tirar minha vida. E por eu ter coragem para fazer aquele ato, porque apesar de eu estar nas drogas, no crime, eu nunca tinha tirado a vida de ninguém. Então para que eu pudesse fazer isso, eu teria que estar muito, realmente drogado, muito louco. E aí assim foi, então usei muita droga, fui para uma balada de música eletrônica na Rua Augusta, comecei a me entorpecer, me preparando para fazer aquele ato, tirar a vida daquelas pessoas que estavam me caluniando, né? E no meio da balada eu comecei a ouvir uma voz que começou a mostrar para mim o que estava acontecendo, o lugar que eu frequentava e tudo mais. E eu olhei nos olhos das pessoas, aquela voz interior me fazia olhar para o olho das pessoas, e quando eu olhava eu vi um vazio muito grande. E aquela voz falou para mim: essas pessoas estão mortas no pecado. Era como se eu transpassasse a alma delas e visse realmente aquele vazio, aquela escuridão. É algo impressionante. E aí, irmãos, tive um diálogo ali, falei algumas coisas com aquela voz interior, como se fosse minha consciência. Pedi para minha irmã me levar embora, que eu estava passando mal. Bom, quando eu cheguei em casa eu olhei no espelho. Para mim, que eu me olhei no meu reflexo no espelho, aquela mesma voz dentro da balada falou pra mim no meu coração: você também está morto no pecado. E aquela voz me transportou para uma visão, como se a minha mente mostrasse como era a minha alma por dentro. Aí eu comecei a passar mal, fui querer chamar minha mãe, tive vergonha de chamar ela por várias situações que eu cheguei nesse estágio de loucura. E minha mãe falou que a próxima vez eu segurasse a minha onda. Fui desenganado por uma dose de LSD, fiquei 7 dias sob o efeito, fizeram uma lavagem, depois de 7 dias eu voltei ao normal. E aí, resumindo bastante, então eu fiquei com medo de chamar a mamãe. Fiquei com vergonha de chamar a mamãe, na verdade, né? Não com medo. Só que eu senti minha alma, o calor vital sair do meu corpo. Eu sentia que eu estava morrendo, sentia aquele calafrio na espinha, nos ossos, naquela presença ruim. Percebi que alguma coisa entrou no meu quarto, segurou meu corpo na cama. Eu queria me desvencilhar, queria levantar, queria me mexer, não conseguia. Eu queria falar, mas a minha voz estava muito fraca, não tinha força nem para falar, para chamar ninguém, porque aí eu ia chamar minha mãe aquela hora que eu senti a pontada no coração.
e que eu senti que eu estava morrendo, eu quis chamar minha mãe. Só que aí eu nem consegui mais, minha voz não saía, não tinha voz que chegava, saía da minha boca, né? Não conseguia falar. E aí eu ouvi algumas vozes dizendo pra mim: viemos te buscar, hoje você vai pro inferno. E eu lembrei do Salmo 116. E eu comecei a orar o Salmo, que diz assim: ama o Senhor porque Ele ouviu minha voz, minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Quando eu clamei, aquilo que me possuía me soltou, o calor vital voltou, meu coração parou de bater acelerado, parou de doer. E eu ouvi uma voz dizendo: é chegada a tua hora na terra. E eu falei para essa voz: dá mais uma chance. Eu sabia que era a voz de Deus. Naquele momento eu entendia que era a voz de Deus. E a voz falou para mim: é a tua última chance, vai para minha casa. E me mostrou a congregação cristã no Brasil do Jardim das Bandeiras, por divina revelação. Resumindo, irmãos, eu dormi naquela noite, ainda fiz um diálogo interno com Deus. Eu não vou contar assim detalhes, mas eu falei para Deus que eu estava sendo perseguido, caluniado, eu tinha muitos inimigos, mas se Deus me livrasse, eu ia ser crente e ia servir Ele na terra. Fiz aquele diálogo interno naquela noite, naquela experiência de quase morte. Peguei um sono, né? Voltei, minha saúde foi restaurada, minhas condições vitais foram restauradas, e eu pude então dormir após esse episódio. E aí, resumindo bastante, irmãos, eu acordei de manhã e falei pra mãe: mãe, tô indo pra igreja. Ela falou: você vai pra igreja da Nossa Senhora da Aparecida? Eu falei: não, mãe, eu tô indo pra igreja dos crentes. Eu falei assim pra ela. E nisso, eu saí procurando a Jardim das Bandeiras, que hoje eu sei que é a Jardim das Bandeiras, mas na época eu não sabia. Só que eu entrei algumas ruas antes, eu não conseguia chegar na Pinagés, que é onde é a rua da congregação. Não cheguei lá, eu não cheguei a entrar nessa rua. Entrei em 2 ruas antes e desisti. Porque assim, é como se eu estivesse andando num deserto, né? Eu estava totalmente perdido, noiado, né? De noites viradas, usando droga. Quase morri de overdose, um ataque cardíaco. Então você imagina como estava a minha cabeça, uma confusão. Então voltei para casa. No caminho, a Thaís, que é filha do irmão de Pinheiros, um porteiro de Pinheiros, Romazinho, me cumprimentou. Ela foi entrar na casa dela, Deus mandou ela sair e me convidou para ir para a igreja. Falou: Denis, você quer ir para a igreja? Eu falei: que eu mais quero. Me levou na Deus de Amor. Na Deus de Amor, tudo aquilo que eu orei de madrugada, né? Estou sendo perseguido, caluniado. Deus falou na boca da irmã: falou, você entrou aqui hoje, está sendo perseguido, caluniado, tem muitos inimigos, só que Deus manda te dizer: se você for crente e me servir na terra, eu vou te livrar de todos os seus inimigos. Então, ela pregou aquilo, irmão. Senti muita presença de Deus. Saímos do culto. A Thaís falou: você quer ir numa igreja de novo comigo? Amanhã, numa outra igreja? Eu falei: quero. Ela me levou na congregação das bandeiras, lá na Pinagés. Só que eu não lembrei do sonho da revelação. Não entendi, irmão. É como se Deus tivesse apagado da minha mente que Ele tinha me levado para lá. Mas era um caminho de Deus. Era assim que Deus queria trabalhar na minha vida. Até para a obra ser mais bonita, né? E para eu entender melhor a vontade dEle. Então, queridos, eu fui na congregação, não entendi. Quando saiu do culto, ela falou: você quer ir numa igreja amanhã de novo, numa outra? Eu falei: quero. Me levou na Assembleia de Deus, Ministério Belém, na Heitor Penteado. E lá, irmãos, eu congreguei com ela. E na hora do apelo, né, que os irmãos fazem na Assembleia para aceitar Jesus, o irmão começou a pregar: você entrou aqui hoje, está sendo perseguido, caluniado, tem muitos inimigos, só que Deus manda te dizer: se você for crente e me servir na terra, eu vou te livrar de todos os inimigos. Pegou a mesma coisa que a irmã da Deus Amor, que é o que eu tinha falado com Deus naquela madrugada na minha cama. Irmãos, ali eu fiquei servindo a Deus por alguns meses. Só que as entidades continuavam me molestando, mexendo nas minhas partes íntimas de madrugada. Vira e mexe me visitavam. Nessa casa que eu morava, na Juranda, nessa época da minha conversão, era um matadouro de porco antigamente, também foi um cemitério de índios. Então é um lugar meio atribulado, né? Minha avó era índia, descendente de índios, e ela diz que de tempos em tempos uma entidade vinha ter relação sexual com ela. Então essa era uma coisa, um fato recorrente na nossa vida. Abusos pelos homens e entidades que nos abusavam também. Então tinha aquilo na família, já era uma história com uma maldição hereditária. Aí, resumindo bastante, irmãos, então aquelas entidades me molestando, eu já crente, fazendo a vontade de Deus, não entendia. E a minha irmã é deficiente, por um erro médico, né? Ela ficou com uma deficiência, tanto ela quanto meu cunhado, né?
E aí minha mãe precisava de alguém para cuidar da minha irmã num período de meio período, à tarde, né? Acho que da meio-dia ou da 1 às 6 mais ou menos. Aí resumindo bastante, eu fui trabalhar na Constru Express de segurança, entrava às 6, saía às 2. Às 2 o Djalma, era o outro segurança, me rendia, eu ia para casa, ele assumiu o posto. E eu peguei amizade com ele, com o Djalma, né? E comecei a falar para ele das coisas de Deus. E ele falou, minha irmã é da congregação. E eu contei para ele que eu precisava de alguém para cuidar da minha irmã meio período. Ele falou, olha, minha irmã, a Luciana, ela está precisando de um emprego assim, só meio período. Eu falei, então chama ela para fazer uma entrevista, vou falar com a minha mãe. Resumindo, minha mãe contratou ela. Aí ela veio e começou a pregar para mim. Falou, seu lugar é na congregação, você vai tocar violino. Falou as características da minha esposa. E Deus usava ela e dizia assim, varão valoroso. Você é um varão valoroso na presença de Deus. Eu senti a presença de Deus, mas, resumindo, um dia eu cheguei para ela, não aguentando mais o cume da minha prova, né? O ápice da prova. Eu falei para ela, irmã Luciana, por que Deus permite isso? Ela falou o quê? Eu falei, o diabo toca na minha carne. E eu fiz assim no braço, bati 3 vezes no braço assim. Ela falou, não sei o que te dizer, vamos ver o que Deus disse para você. Irmão, fui congregar com ela nas bandeiras. Minha mãe chegou, né? Ficou com a Vavá e eu fui com ela. No caminho, no coração, falei, Deus, estou vindo de tão longe, fala comigo hoje pela tua palavra. Quando eu cheguei na congregação da Lapa, já era 8h30, o irmão já tinha lido a palavra 6 de Juízes, ele estava exortando. Ele falou assim, tu vieste aqui hoje, meu servo, vieste de longe, varão valoroso, você não dorme à noite, você vê demônios, Satanás fez um castelo, está sentado numa cadeira, esperando para ver tua derrota. Só que tem uma coisa, o diabo pode até tocar na sua carne, ele fez assim 3 vezes no braço. E falou assim, mas na sua alma ele não toca porque tua alma é minha. Na hora que fez assim, eu senti um calor do caco da cabeça à planta dos pés. Deus mandou aqueles demônios embora. E ali o Senhor me libertou por completo. Foi a primeira palavra que se cumpriu na minha vida, na congregação.